Capítulo 38 – A Era das Armas Quentes. O Machado de Ferro ficou ciente do fato de que eles estavam agora sob vigilância. Os caçadores que participaram da explosão de teste se juntaram em uma casa de 2 andares perto do castelo. Olhando pela janela, ele podia ver que a casa estava cercada por muros de pedra e guardas estavam estacionados na entrada. Ele não se importava com esse regulamento, e o fato de que Sua Alteza só enviou 2 guardas para supervisioná-los mostrou que confiava neles. Até agora, o Iron Axé continuava a repetir a explosão que rugia dentro de sua cabeça. Até agora, nunca houve uma arma que pudesse lhe causar um choque tão forte. No extremo sul de sua terra natal, ele tinha visto como o fogo laranja irrompeu do solo, e este fogo poderia continuar queimando por décadas. Ele tinha visto tempestades intermináveis, com ondas monstruosas. Por mais terrivelmente imprevisíveis que fossem esses poderes, eles eram a vontade da Mãe Terra ou Deus do Mar. Eles eram o chicote de ferro que disciplinava todas as coisas vivas. Mas agora, Sua Alteza começou a desafiar o poder dos deuses, obtendo um poder visto apenas durante a punição do céu, embora quando comparado com o verdadeiro raio e trovão, a diferença ainda era grande. Alcançar tal poder não era possível humanos. Na Nação da Areia, qualquer um que participasse de uma demonstração desse tipo ou depois a usaria normalmente teria sua língua cortada. É claro que essa não era a maneira mais segura de guardar segredos. Só os mortos poderiam impedir que os segredos se espalhassem. Como estrangeiro, eles só o viam como blasfemo, e era sempre impossível para um membro do clã estrangeiro entrar na hierarquia central. O príncipe sabia que o Machado de Ferro era apenas um meio-sangue, mas ainda lhe permitia testemunhar a maldição do fogo. Ainda mais, ele também deixou que o Iron Axé fosse responsável pela formação do esquadrão de caça. A confiança que Sua Alteza tinha dentro dele foi queimada profundamente no coração de Iron Axé. Durante seu tempo na Nação da Areia, ele havia experimentado incontáveis traições de amigos ou familiares que o enquadraram por seus erros. Quando ele fugiu para a fronteira sul do reino de Greycastle, ele ainda teve que sofrer discriminação por causa de sua meia linhagem Sandination e meio Greycastle. Ele finalmente chegou em Bordestovo, desanimado. Aqui, ele pretendia confiar em suas habilidades de caça para passar o resto de sua vida em paz. No entanto, ele nunca esperou encontrar Sua Alteza Real, o príncipe, aqui. E de todas as coisas, ele nunca esperara que o príncipe confiasse nele. Ele não tinha dúvidas de que com essa nova arma, quem venceria a batalha pelo trono seria Roland Wimbledon. Quando ele pensou em lutar pelo futuro rei e as oportunidades promissoras que ele teria, Iron Axé ficou totalmente animado. Todos, desça para se reunir. Quando Iron Axé ouviu esse grito, deu uma rápida olhada pela janela e viu o cavaleiro-chefe de Roland, Carter, e outros 4 cavaleiros chegando. Iron Axé primeiro terminou de se vestir, depois desceu as escadas para ficar em frente a Carter. Desde que ele havia participado do treinamento de milícia, ele sabia que Sua Alteza preferia a disciplina, já que ele os ajustaria a uma unidade de uniformidade. Os outros membros de seu esquadrão de caça eram muito mais lentos. Demorou cerca de 6 a 7 minutos antes de se alinharem em equipe. Todos, sigam-me para o lugar antigo. Carter não se importava muito com a forma como o esquadrão de caçadores se alinhava. Em vez disso, ele foi direto para a muralha da cidade. Ainda era o mesmo lugar que o teste de explosão. Mas desta vez, Sua Alteza não montou uma área de segurança. Além de Roland, já havia 4 cavaleiros esperando por eles. Todos eram subordinados de Carter. Machado de Ferro notou que Sua Alteza começara a brincar com um bastão de ferro de forma incomum, enquanto explicava algo aos cavaleiros. Quando Roland viu o esquadrão de caça, ele veio até eles e perguntou: como é viver nas novas casas? Você já se acostumou com isso? Obrigado pelos cuidados de Sua Alteza. Todos concordaram e afirmaram que as novas casas eram confortáveis. Na verdade, as novas casas em que se mudaram eram muitas vezes melhores que as antigas.
Pelo menos eles não tinham vazamentos de ar, e os telhados também não eram feitos de cama de palha translúcida, mas eram feitos de azulejos limpos e arrumados. Isso é bom, Roland acenou com a cabeça, satisfeito. Os arranjos atuais são necessários por razões de segurança. Mas você só precisará viver lá até o final dos meses dos demônios, e então poderá voltar para seus antigos lugares de vida. Além disso, o salário do primeiro mês foi pago às suas famílias, e todo final de semana você poderá vê-las cara a cara. Claro que você vai ser acompanhado por guardas. Obrigado pela sua gentileza, Sua Alteza, disse o esquadrão de caçadores alegremente. Isso foi realmente um pouco surpreendente para o Iron Axé. Não fale sobre a lei da Sand Nation, nem mesmo a administração militar de Grey Castle deveria ser tão frouxa. Será que isso foi por causa da bondade de Sua Alteza? Iron Axé ficou um pouco preocupado. Se Sua Alteza quisesse competir pelo trono, ele precisava ser implacável. Isso ele conhecia bem de sua vida em Sand Nation. No entanto, quando o quarto príncipe começou a falar sobre novas armas, com base no desenvolvimento da pólvora, ele colocou suas preocupações no fundo de sua mente. Machado de Ferro encarou sem piscar as duas barras de ferro que o príncipe tinha colocado na frente deles. Essas armas são chamadas de armas, disse Roland. Depois, vou lhe dizer como usá-las. Na meia hora seguinte, eles tiveram que aprender a usar as novas armas. Pegue o pó preto que foi a causa da explosão e preencha-o no cano da arma. Então, uma bola de chumbo estava entupida com um poker no cano, direto para o final. Depois disso, eles tiveram que despejar a pólvora na câmara de ignição, apontar e puxar o gatilho. O Machado de Ferro se considerava um mestre de muitas armas, fossem espadas, facas, martelos, machados ou lanças. Ele estava bem treinado com todos eles, mas ele também precisava de longos anos de treinamento e habilidades de combate para dominá-los. Aprendendo a usar uma nova arma em apenas 30 minutos, ele temia que a velocidade de dominar essa arma só pudesse ser comparada à da besta. A outra arma foi entregue a Carter. O cavaleiro-chefe também estava cheio de interesse na novidade dessa arma, e ele não queria derrubá-la. Depois de várias rodadas de simulação, Roland estabeleceu 2 alvos para que eles pudessem ver o poder das armas. O primeiro alvo tinha armadura de madeira na frente de seu peito. A armadura de madeira era sustentada por 2 cavaleiros a uma distância de cerca de 9 metros de distância. O príncipe levou o carteiro e Iron Axé através da técnica de tiro. Então, eles apontaram e puxaram o gatilho. Quando ouviram o som alto do fogo, todas as pessoas presentes saltaram de choque. O Iron Axé não foi exceção, mas logo só ficou surpresa no rosto de todos. Olhando para a armadura de madeira dos alvos, eles puderam ver um pequeno buraco. A bola de chumbo havia atirado através da parte mais grossa da armadura do peito. Antes de atirar, o Iron Axé observou cuidadosamente esta armadura. Não era claramente um produto inferior de oficina de artesanato construído a partir de materiais ruins. As marcas do martelo e da bigorna no decote provavam que esse era um produto do padrão de ferreiro Grey Castle. A parte mais grossa tinha metade do dedo e era forte o suficiente para evitar um golpe direto de uma besta, disparada na distância mais próxima. Para lidar com esse tipo de armadura, uma besta pesada ou um martelo de guerra seria uma escolha sábia. Assim, comparando-a com uma besta, a dificuldade de usar a arma era a mesma, mas o poder de uma arma era muito melhor que o de uma besta. Além disso, a velocidade de carregamento da arma e a velocidade de carregamento de uma besta eram quase equivalentes. Então, olhando para o alvo que estava a 10 metros de distância, o Iron Axé não podia ver um problema. Sua Alteza, quantas armas nós temos desse tipo? Perguntou Carter. Atualmente, apenas esses 2, e até os meses dos demônios, só podemos produzir mais 2 no máximo. Machado de Ferro podia ver que ouvindo isso, Carter estava claramente aliviado. Ele foi capaz de adivinhar os pensamentos de Carter.
Se essa arma fosse fácil de fabricar, com apenas alguns dias de treinamento, todos seriam capazes de treinar um grande número de guerreiros expressos, que traziam armas para a batalha. Então, pessoas de qualquer idade, com qualquer força e até mesmo uma mulher frágil, poderiam ser uma ameaça significativa para os cavaleiros. Embora o choque que ele recebeu dessa arma fosse menor que o da maldição do fogo, ainda era uma arma poderosa. O Machado de Ferro pensava que com esse grande poder eles poderiam facilmente matar um grande número de feras demoníacas de carne robusta do alto da muralha. Mesmo que enfrentassem uma espécie mista, com essas armas de fogo, talvez o resultado não fosse tão embaraçoso. Mas o real significado de tal arma era claro para Roland. Ele pessoalmente abriu a porta para o tempo das guerras com armas quentes.